que é a Amazônia? Muitas vezes pensamos nesse nome e imaginamos uma grande floresta, uma mata enorme e fechada, que nunca foi tocada pelos seres humanos. Geralmente pensamos num ambiente natural, selvagem, sem história, apenas com animais e plantas. Esse imaginário não poderia estar mais equivocado. De acordo com as pesquisas em arqueologia, que é a ciência que estuda os povos através de seus vestígios materiais, a interação entre a humanidade e a Amazônia data de pelo menos 12.000 anos. Nesse imenso intervalo de tempo, o que observamos é uma intensa relação que moldou tanto a natureza quanto os humanos. O resultado disso é uma grande diversidade cultural e também uma diversidade de espaços amazônicos. Assim, podemos dizer que um dos papéis da arqueologia é recontar as histórias de quem já nos deixou no tempo, mas também dar sentido às histórias que continuam preservadas no solo e nas narrativas dos descendentes dessas populações antigas. É através dessas pessoas que podemos construir uma nova narrativa a respeito desse lugar e dessa grande diversidade. Quando os primeiros espanhóis desceram ao rio Amazonas, a visão do ambiente que eles tiveram era de um ambiente selvagem, de um ambiente basicamente como a natureza tinha deixado, né? Assim, um ambiente natural. A ideia de selvagem tinha a ver com não modificado pelos humanos. Como os humanos tinham modificado bastante a paisagem da Europa no século XVI, aquilo era considerado como uma ação humana na natureza. E quando eles enxergaram a floresta, o tamanho dos rios, o tamanho das árvores na Amazônia, eles consideraram que isso era uma espécie de jardim do Éden, né, da mitologia europeia de lugar do mundo. Então essa ideia de que a Amazônia era um lugar que os humanos tinham tido pouca interferência, né, e nós, a cultura ocidental, herdamos muito dessa concepção de natureza intocada, dessa concepção de natureza selvagem, de natureza virgem. Porque a gente esperava que a ação do homem fosse a substituição dessa paisagem por uma paisagem agrícola, por uma paisagem urbana, por uma paisagem arquitetônica com construções de pedra. E aqui na Amazônia a gente teve uma trajetória de relação das pessoas com o ambiente que foi muito diferente desse contexto com o qual a gente está acostumado. Por muito tempo nós consideramos que isso era uma parte que os humanos não tinham interferido, né? Quando nós começamos a estudar a arqueologia da Amazônia, principalmente quando algumas questões sobre a arqueologia da Amazônia avançaram, o que é o cenário que se constrói para a gente explicar isso de outra forma, né? Ao contrário de outras partes do mundo onde a ação humana substituiu a paisagem do ambiente por outra paisagem agrícola, desmatada, né? Na Amazônia o que as pessoas fizeram foi intensificar a produção de algumas plantas, levar algumas plantas de um lugar para outro da Amazônia e concentrar essas plantas em alguns lugares e tornar isso mais atrativo tanto para os animais que eles caçavam, para os recursos do ambiente que eles dependiam e para o uso dessas próprias plantas. A visão que muita gente tem de arqueologia é que a arqueologia estuda uma coisa que está perdida no passado, né? Que é um passado que não volta mais. As pessoas às vezes associam a arqueologia a fósseis muito antigos. Isso, né, uma parte disso é arqueologia também, mas a arqueologia ela está muito mais conectada com o presente do que a gente imagina. Então, a arqueologia no contexto amazônico, ela, né, a gente pode chamar de arqueologia de uma história de longa duração,
buscar artefatos da cultura material, os restos materiais que as pessoas deixaram nos lugares onde elas viveram, é uma forma que a gente encontrou de contar pelo menos fragmentos da história dessas pessoas. Santarém, né, esse lugar aqui onde nós estamos, a arqueologia tem uma questão muito importante com Santarém. Santarém talvez tenha sido um dos grandes centros urbanos da Amazônia pré-colonial, né? Os relatos falam de milhares de pessoas vivendo em Santarém, vivendo aqui onde hoje está a cidade de Santarém. Por conta, né, da continuidade da vida dessas pessoas aqui na região, a história dos Tapajós ela ficou bastante conhecida, né? Os Tapajós estão aqui na região até hoje e ao longo da história do lugar, os Tapajós sempre permearam a história de Santarém. Pelo que a gente conhece através da arqueologia, a história da chegada, da presença dos humanos aqui nessa região do município de Santarém, ela é bastante mais antiga do que o período dos Tapajós, né? Pelo que a gente conhece até hoje, essa história começa há mais ou menos 8.000 anos atrás, quando as pessoas começaram a morar nas margens do rio Amazonas aqui, numa espécie de construção que a gente chama de sambaqui na arqueologia brasileira, né? Nesse sambaqui a gente já tem as pessoas manejando a fauna do lugar, coletando muita fauna aquática, peixe, as próprias conchas que viraram depois o material construtivo do sambaqui e também fauna terrestre. A gente já vê aparecer cerâmica, talvez a gente tenha a invenção da cerâmica na Amazônia aqui no município de Santarém, né? Então assim, a cerâmica de 8.000 anos atrás, ela não é uma cerâmica tapajônica, né? Ela é uma cerâmica de um povo que a gente não tem tantos relatos, não tem tantas informações que a gente possa dizer. Eles eram Tapajó, eles falavam uma língua A ou B. Desses povos a gente sabe menos coisas, porque faz bastante tempo que eles passaram por aqui. A diferença de ter a UFOPA, de escolher um lugar central para a arqueologia amazônica como Santarém, criar uma universidade onde você tem uma graduação em arqueologia, é trazer as pessoas amazônidas para o estudo da arqueologia, né? A UFOPA está formando os primeiros indígenas arqueólogos do Brasil, né? Isso vai dar uma mudança muito significativa na arqueologia brasileira, né? Quando a gente introduzir outros pontos de vista, que não o ponto de vista ocidental nos debates, quando nós levarmos a sério esses outros pontos de vista no debate, a arqueologia brasileira vai ganhar muito, a arqueologia brasileira vai crescer muito, né? Então a UFOPA, estudando a arqueologia amazônica de dentro da Amazônia, ela tem o papel de mudar esse cenário, né? Nós somos vários pesquisadores que vieram para a Amazônia, alguns amazônidas, outros que vieram para a Amazônia, mas com a proposta de estudar a arqueologia de dentro, né? Então, acho que o grande diferencial da pesquisa arqueológica aqui nessa instituição é esse, né? Apesar da demanda de Santarém
por arqueologia, pela importância que eu narrei para vocês antes da arqueologia dessa região, a UFOPA não atua na arqueologia só de Santarém, né? Nós temos um foco grande em pesquisas aqui, pesquisas sobre cerâmica de Santarém, pesquisas sobre os artefatos líticos que as pessoas produziam aqui no passado pré-colonial, pesquisas sobre os sítios antigos e o início do povoamento da Amazônia, mas a gente também tem pesquisas em vários outros lugares da Amazônia, estudando arte rupestre do Rio Negro, estudando as urnas funerárias da tradição polícroma, um material bastante diferente da cerâmica que aparece aqui em Santarém, um material que tem uma importância cultural para a Amazônia. A gente tem pesquisas, a gente pode dizer que a gente tem pesquisas de vários lugares diferentes da Amazônia. Entre elas, uma novidade bastante interessante que chegou aqui no laboratório são as urnas funerárias que vieram da comunidade Tauari, em Tefé. Em 2014, a pesquisadora Jaqueline Belletti recebeu um e-mail dizendo que foram encontradas urnas indígenas por um grupo de comunitários que estava trabalhando na construção de uma escola em Tauari. Essa descoberta deixou a comunidade bem agitada e logo entraram em contato com profissionais da arqueologia. Com grande parceria da comunidade, o trabalho de escavação começou e, ao final do processo, foram encontradas 9 urnas funerárias. Eu trabalhava aí na construção, né? Na construção aí desse colégio aí. Aí nós estávamos cavando. Sempre cavar, né? Para aterrar aí. Aí nós estávamos carregando terra quando um colega meu me chamou. Disse, Paulinho, nós estamos ricos. Eu achei uma mina aqui. Cadê? Tá aqui. Colega, puro ouro, olha. Aí nós chegamos lá, era uma urna, tava aparecendo. Bora ver o que é. Também a gente não foi logo cavando assim pra... A gente pegou e foi cavando assim devagar, né? Devagar, e apareceu um, apareceu outro, aí bem. Aí os outros chegaram, aí depois, mas a gente deixou lá mesmo, cobriu, para não pegar chuva, não pegar sereno. Depois a gente veio outras pessoas, foram lá e tiraram foto. Aí depois veio o pessoal do CMBio, eu sei que aí veio uma mulher lá de uma Mirauada. Foi como já foi tirado. De acordo com os estudos já feitos sobre esses vestígios, sabemos que essas urnas fazem parte da tradição polícroma, que caracteriza um conjunto de artefatos cerâmicos, decorados com algumas cores principais, como o vermelho e o laranja. Além disso, elas apresentam uma forma parecida com corpos humanos. Outro detalhe importante é que, segundo as datações, esses materiais foram produzidos no século XV, ou seja, eles têm aproximadamente 600 anos de idade. Todo lugar que a gente vai cavar por aqui, um negócio de uma coisa de sanitária, a gente dá no caco. A gente vai cavar um barrote para meter uma coisa, quando demorar a gente arranca o caco. Lá na minha casa de farinha, que é para ali, a gente vai cavar algum buraco que é para fazer arranca caco também. Na época, lá de perto de casa, na outra casa quando eu morava, quando o rio secava, tinha muito pedaço de louça. Bilha, aquelas bilhas, prato, muito. Mas é que a gente fazia o lote assim, eu era criança com a minha irmã, a gente fazia o lote assim, escolhia todos os modelos das louças de barro que tinha, entendeu?
salvaguarda, a gente vai chamar de salvaguarda, que aí vira essa palavra de salvamento, para a gente guardar um pouco da informação sobre o material que está naquele determinado lugar, mas principalmente sobre as pessoas que fizeram aquele contexto, que ocuparam aquela região, que produziram, nesse caso, as urnas funerárias, a gente tentar identificar quem são aquelas pessoas. Nesse caso, foi um salvamento solicitado pela comunidade. Então, o que eles pediram foi que a gente fosse lá e fizesse um trabalho de retirada, verificação primeiro, né, ver se tinha alguma coisa. Aí, em 2018, a gente foi de novo, aí dessa vez com apoio também do Instituto Mamirauá, mas a gente conseguiu um recurso da Fundação Moore, e com esse recurso da Fundação Moore, a gente conseguiu levar uma equipe, né, sob a coordenação do Eduardo Casuta Manarra, até a comunidade. E lá a gente começou a abrir uma área mais ampla, né, que ficava dentro do que vai ser a área murada da escola. E lá a gente encontrou um contexto com 9 urnas depositadas ao mesmo tempo, né? E a gente hoje em dia tem certeza que elas foram todas colocadas ao mesmo tempo. Assim que a gente começou a fazer a escavação, a gente percebeu que eram várias, elas eram numerosas, e que ia precisar de um acompanhamento de algumas pessoas especializadas nessa coisa do contexto funerário, né? Porque você tem os arqueólogos, como todos os outros pesquisadores, né, ou professores, eles têm as suas próprias especialidades. Aí nesse caso, como, né, eu trabalho com contexto funerário e eu estava aqui em Santarém, e que aqui a gente tem a possibilidade também de agregar vários alunos, né, porque é um curso de graduação também, e que a gente pode envolver até alunos da pós-graduação. Então a ideia era trazer isso para cá, para a gente conseguir trabalhar rapidamente, até porque esse tipo de vestígio, a gente vai chamar as urnas de vestígio, esses contextos, eles são muito delicados, então a gente tem que trabalhar neles o mais rápido possível para tentar preservar eles o melhor possível. Então esse material saiu de barco da comunidade Tauari até Tefé, e depois ele veio também de barco de Tefé até Manaus e de Manaus até Santarém. Elas só começaram a ser estudadas, então a gente ainda está trabalhando no processo de escavação das urnas, né? Tentando tirar a terra que está dentro delas, respeitando a posição que elas estavam, né? Eu acho que vocês vão ver imagens, elas estavam deitadinhas, a gente está fazendo isso. E aí a gente está tentando tirar a terra que está dentro delas, né? E tentar entender o que tem lá dentro. Em algumas a gente verificou que tem material ósseo humano, e outros a gente não encontrou nenhum material ósseo, não encontrou nada. Essa urna aqui que nós temos, ela é uma urna bem interessante, porque ela tem muitos ossos. De todas as urnas que nós trouxemos, 5 urnas elas foram iniciadas o processo de escavação. Em 3 delas nós podemos ver que os ossos eles praticamente desapareceram. Nós sabemos que tinham ossos dentro de algumas porque tem alguns pequenos pedaços, mas talvez porque elas estavam rachadas e o contato com raízes e também bichos que tem no solo possa ter feito com que o processo de desintegração dos ossos ele tenha sido mais rápido. E essa urna, quando nós abrimos em campo, ela estava muito bem vedada. E talvez seja por isso que o material ele se preservou melhor aí dentro. Dentro dessa urna tem ossos assim que não estão muito degradados comparados a ossos que são encontrados também em contextos amazônicos. Os ossos que estão aí dentro, eles são muito frágeis e também a gente tem que tomar todo um cuidado, porque afinal de contas era uma pessoa que foi enterrada com todo um respeito pela comunidade onde ela vivia. Então a nossa ideia é poder
conhecer, tirar conhecimento disso, mas também pensando que não é só um instrumento de trabalho e pesquisa, mas também que era uma pessoa que foi enterrada e que merece todo o cuidado e respeito em relação a tudo isso. Quando os europeus chegaram, eles trouxeram outras crenças, outras religiosidades. Isso reduziu muito a diversidade de práticas funerárias. Em muitos casos, elas foram substituídas, elas foram combatidas ou elas foram proibidas. Se nós pudermos mostrar que existem outras formas de se relacionar com os mortos, nós estaremos contribuindo para que essa diversidade seja respeitada e, quem sabe, não seja mais negada como um direito dessas populações. A gente conseguiu estabelecer uma parceria, né, com uma empresa que trabalha com imagens normalmente voltadas para a questão da saúde. E aí foi questionado para eles se eles poderiam, né, nos apoiar fazendo essas tomografias. Essas tomografias, a ideia delas é a gente responder uma série de perguntas. Primeiro, é possível a gente verificar se tem material ósseo dentro das urnas antes de trabalhar e já se preparar melhor para esse trabalho? Segundo, caso o material ósseo esteja extremamente degradado, decomposto, será que aí a gente consegue pelo menos guardar uma imagem dele através da tomografia? Terceiro, como é que foram feitos esses vasos? Né? Como é que a gente fez, como é que as pessoas, que por volta do século XV que foi feito esse material, como é que eles fizeram os vasos? Então, quais foram as técnicas deles, qual foi a maneira deles de fazer o vaso, de pintar o vaso, porque a gente entende que essa maneira de fazer são escolhas culturais, né? A maneira que a gente faz alguma coisa, que a gente escolhe fazer alguma coisa, está ligado ao que a gente acredita que é certo, ao que a gente acredita que é a maneira justa, a maneira boa de se fazer. Essa pequena viagem que fizemos por esse grande universo de mistérios e incertezas nos revela o enorme potencial desse espaço gigantesco e múltiplo que chamamos de Amazônia. Vale lembrar que nesse espaço temos evidências da presença e interação de diversas populações humanas entre si e com o ambiente. Uma forte relação de mais de 12.000 anos, cujo resultado é a diversidade e o conceito de floresta antrópica. Entendemos também que não se pode dissociar a história do passado e do presente na região amazônica, pois tudo está interligado e unido por narrativas, fatos e artefatos. Dessa forma, as pesquisas arqueológicas precisam cumprir a sua missão de tornar o conhecimento acessível. Mas não somente isso, também é fundamental nos pensarmos enquanto agentes na preservação do patrimônio e na valorização daquilo que esse ambiente nos proporciona. Está nas mãos desses profissionais a história que será contada às próximas gerações. Tauari, uma pequena grande parte da pluralidade amazônica.